Boa noite. Solicito o secretário que faça a chamada regimental. Vereador Alexandre da Santa Casa. Vereador Fernando Fontana, presente. Vereador Gilmar da Correnteza. Vereador Irineu da Vilma. Vereador Roberto da Serraria. Vereador Juliano Júnior. Vereador Professor Luiz. Vereador Marquinho do Beijo. Vereador Nelo. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a terceira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Joanópolis em 7 de maio de 2019, às 23h03. Estamos dando início à ordem do dia. Projeto de lei número 04/2019 institui o programa da recuperação fiscal, o REFIS, no município de Joanópolis e das outras providências. Solicito o secretário que faça a leitura da redação final. Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis, Comissão Permanente de Justiça e Redação. Projeto de Lei número 4/2019, Poder Executivo e Redação Final número 04. Institui o Programa de Recuperação Fiscal REFIS no município de Joanópolis e das outras providências. O prefeito municipal da Estância Turística de Joanópolis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal decreta e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no município de Joanópolis o Programa de Recuperação Fiscal REFIS, destinado a promover a regularização de créditos do município, decorrentes de débitos tributários e não tributários, cujos fatos geradores de vencimentos ocorrem até 31 de dezembro de 2018, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar com exigibilidade suspensa ou não. Artigo 2º. A partir da data da consolidação, o débito do contribuinte ou responsável tributário optante poderá ser pago em até 30 parcelas iguais, mensais e consecutivas, e juros de 12% ao ano. Parágrafo único. O valor de cada parcela não poderá ser inferior a 2 UFESP, sendo a primeira parcela exigida no dia da assinatura do termo de parcelamento e as demais nos meses subsequentes até o término do prazo de parcelamento. Artigo 3º. A consolidação dos débitos obedecerá aos seguintes critérios. Primeiro, para pagamento à vista serão excluídos 80% dos juros de mora e de multa incidentes até a data da opção. 2. Para pagamento parcelado serão excluídos até 5 parcelas de 60% dos juros de mora da multa incidentes até a data da opção. De 6 a 10 parcelas, 50% dos juros de mora e da multa incidentes até a data da opção. De 11 a 20 parcelas, 40% de juros de mora e de multa incidentes até a data da opção. De 20 a 30 parcelas, 30% dos juros de mora e da multa incidentes até a data da opção. Terceiro, para os débitos judiciais serão excluídos 50% dos juros de mora e da multa incidentes até a data da opção para pagamento à vista e 40% para pagamento parcelado. Quarto, será mantida integralmente a atualização monetária dos débitos originários nos termos do Código Tributário Municipal para pagamento à vista ou parcelado. Quinto, os honorários advocatícios de sucumbência devidos ao procurador jurídicos empregados no município de Joanópolis em processos judiciais serão calculados sobre o valor da causa corrigido. Sexto, o pagamento pelo contribuinte das custas processuais e eventuais despesas judiciais para os débitos em cobrança judicial, se houver. Parágrafo único. Os honorários de sucumbência só serão devidos quando fixados por decisão judicial. Artigo 4º. O ingresso no REFIS deverá ocorrer no prazo de 120 dias contados da publicação da regulamentação desta lei, por opção escrita do contribuinte ou responsável tributário, que fará jus a regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos a que se refere o artigo 1º. Parágrafo 1º. A opção deverá ser formalizada mediante requerimento no qual o contribuinte ou responsável tributário confesse a dívida em caráter irrevogável e irretratável. Parágrafo 2º. O prazo fixado neste artigo poderá ser prorrogado por decreto do Executivo, justificada a oportunidade e a conveniência do ato. Artigo 5º.
Poderão ser incluídos no refis saldos de eventuais parcelamentos em andamento, não cabendo restituição ou compensação administrativa ou judicial de valores recolhidos anteriormente à opção refis, sem prejuízo do pagamento integral dos honorários de sucumbência. Parágrafo único. O contribuinte que tiver excluído por 2 vezes nos 5 anos anteriores de programa de refinanciamento do município por motivo de inadimplência não poderá participar do presente programa. Artigo 6º. A opção refis fica obrigatoriamente condicionada. Primeiro, a inclusão de todos os débitos do contribuinte ou responsável tributário até a data de promulgação dessa lei. 2. A assinatura de termo de acordo entre as partes contendo as disposições legais necessárias. 3. A garantia do juízo com efetivação da penhora para os processamentos do ISSQN e débitos da natureza não tributária superior a 6 parcelas, dispensando-se essa garantia para os tributos relacionados à propriedade imobiliária, IPTU, taxa de serviços públicos e contribuição de melhoria. 4. Ao pagamento em dia dos tributos devidos a partir da promulgação dessa lei. 5. Ao pagamento em dia do parcelamento instituído através desta lei. 6. A desistência comprovada, expressa e revogável de eventuais ações judiciais propostas contra a Fazenda Municipal de Joanópolis, suportando o contribuinte as custas judiciais, despesas processuais e honorários de sucumbência. 7. Ao recolhimento integral das custas judiciais, despesas processuais e honorários de sucumbência fixados judicialmente nos respectivos executivos fiscais na Fazenda Pública Municipal de Joanópolis. 8. A manutenção de eventual penhora ou arresto havido sobre bens e propriedade do contribuinte em virtude de execução fiscal, cujo objeto seja coincidente aos débitos a serem inseridos no refis. Artigo 7º. A opção pelo refis sujeita o contribuinte à aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nessa lei. Artigo 8º. Serão excluídos do refis, mediante ato administrativo da chefia de tributação, os casos: 1. De inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nessa lei. 2. De inadimplência do parcelamento por 3 meses consecutivos ou 6 meses alternados, o que ocorrer primeiro, inclusive na hipótese de não pagamento em dia dos tributos com fatos geradores ocorridos a partir da promulgação dessa lei. 3. Falência ou extinção da pessoa jurídica. 4. Constituição do crédito tributário lançado de ofício correspondente a tributo abrangido pelo refis e não incluído na confissão objeto dessa lei, salvo ser integralmente pago em 30 dias contados da constituição definitiva ou, quando impugnado, o lançamento da intimação da decisão administrativa ou judicial que o tornou definitivo. 5. Prática de qualquer ato ou procedimento tendente a omitir informações, a diminuir ou subtrair tributos municipais. 6. Valores referentes à aquisição de jazigo. Parágrafo único. Ocorrendo a exclusão do optante pelo refis, implicará na imediata exigibilidade de totalidade do crédito confessado e ainda não pago, podendo o município promover o ajuizamento imediato dos débitos remanescentes do parcelamento advindo desta lei, restabelecendo os acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores. Artigo 9º. A opção pelo refis implicará ainda na automática desistência das impugnações ou recursos administrativos. Artigo 10. A Procuradoria Jurídica, após solicitação, providenciará a suspensão das execuções fiscais em andamento para cumprimento do termo de parcelamento de débito objeto do refis, devendo ainda providenciar o pedido de extinção do feito em caso de quitação do acordo. Parágrafo único. O não cumprimento regular do parcelamento do débito pelo optante do refis implicará no imediato prosseguimento das execuções fiscais na forma da Lei Federal número 6.830/80, sem prejuízo das demais disposições previstas na presente lei. Artigo 11. O parcelamento suspenderá a exigibilidade do crédito tributário originário na forma do artigo 151 da CTN, sem prejuízo de a Fazenda Pública constituí-lo na forma do artigo 142 do CTN, suspendendo-se o prazo decadencial e o prazo prescricional e sem prejuízo ainda do cumprimento das obrigações tributárias acessórias pelos optantes do refis,
na forma do parágrafo único do artigo 151 do CTN. Artigo 12. Artigo 12º. Os créditos tributários e não tributários de contribuintes que se enquadrem nas possibilidades de isenções no momento de ocorrência do fato gerador, conforme o disposto do Código Tributário Municipal, serão perdoados ou remidos, devendo o município fazer a devida baixa contábil dos valores. Parágrafo 1º. Enquadrando-se créditos elencados nesse artigo, naqueles de execução fiscal, deverá o setor da arrecadação informar o Departamento Jurídico no intuito de ser efetivado ou predecição do feito. Parágrafo 2º. O perdão ou remissão somente será efetuado em caso apenas de uma inscrição junto à Fazenda Municipal. Artigo 13º. Fica o chefe do Executivo autorizado a conceder remissão dos débitos tributários e não tributários, no termos do artigo anterior, cujo montante seja inferior aos custos de cobrança, conforme estabelece o inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 14º da Lei Complementar número 101/2000. Parágrafo único. Para valor inferior ao custo de cobrança, fixe o valor de 6 UFESP. Artigo 14º. O refis será administrado pela chefia de tributação em consórcio com a Procuradoria Jurídica. Artigo 15º. O chefe do Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 30 dias. Artigo 16º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Joanópolis, 7 de maio de 2019. Fernando Rogério Fontana, presidente da CJR. Luiz Alexandre Ferraz, membro da CJR. Alexandre Ribeiro da Silva Neto, membro da CJR. Coloque em discussão a redação final. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo mais manifestações, coloque a redação final em votação simbólica. O vereador que for favorável permanece sentado, ao contrário, em pé. A redação final foi aprovada por 8 votos. Passaremos agora à explicação pessoal. Com a palavra o novo vereador Juliano Júnior. Professor Luiz. Marquinho Beijo. Nelo. Roberto Serraria, abre mão. Alexandre Santa Casa. Fernando Fontana. Abro mão. Gilmar da Correnteza. Irneu da Vilma. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença do público e declaro encerrada a segunda sessão extraordinária da Câmara Municipal de Joanópolis, às 23h25. E convoco os senhores vereadores para a 12ª sessão ordinária, realizar-se no próximo dia 14 de maio. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.